Olá pessoal, tudo bem? Como os senhores estão? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de direitos humanos? Bom, para hoje que eu preparei? Preparei dois tópicos, dois temas muito interessantes para a gente estar conversando e introduzindo, a sistematicidade dos direitos humanos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a afirmação histórica dos direitos humanos. Dentro dessa afirmação histórica, eu separei alguns documentos mais importantes para a gente estar conversando. Por outro lado, em outro momento, eu falarei das características mais marcantes, mais importantes dos direitos humanos, que também, para alguns doutrinadores, é conhecida como os princípios dos direitos humanos. Ok? Então, são esses dois tópicos que nós iremos tratar: a afirmação histórica dos direitos humanos e características ou princípios, dos direitos humanos. Ok? Vamos prosseguir? Bom, pessoal, inicialmente, antes da gente falar da afirmação histórica dos direitos humanos, como que a gente pode afirmar o surgimento, a existência, a validade destes direitos, vamos retomar aquele assunto daquela divisão clássica, daquela dicotomia clássica que a doutrina traz, acerca do surgimento dos direitos. Os senhores já devem ter lido, estudado em momentos pretéritos. Que dicotomia é essa? Eu estou falando do justnaturalismo e do positivismo, Iniciando aí pelo justnaturalismo, assegurado aí por Dalmo de Abreu Dallari e Fábio Conder Comparado, por exemplo, dois grandes juristas, doutrinadores, que defendem a existência do justnaturalismo. Quando eu falo de justnaturalismo, eu sei que os senhores já têm conhecimento, até pelo transcorrer aí do curso e o momento atual que os senhores estão. O justnaturalismo, que é aquele direito natural, que nasce do homem, que vai ter também aquele fundamento religioso, Esses doutrinadores que eu já citei aqui, eles vão assegurar a existência da pessoa humana como algo absoluto, atemporal, de um valor supremo, que já define a existência de direitos. Então, no justnaturalismo, a ideia é, a partir do momento que se tem o homem, já se tem o direito, porque o direito, ele é atemporal e ele acaba sendo anterior à existência do homem. E não necessariamente necessita de quê? Do homem para assegurar, para definir e para criar os direitos. Não. Para essa corrente, para essa linha doutrinária, os direitos, eles existem, o direito em si, ele existe como uma definição própria e anterior à própria existência do homem. É por isso que eu disse que acaba tendo uma veia muito forte aí de uma espiritualidade, de uma religiosidade dentro do justnaturalismo, que onde assegura que já existe direito ao homem antes mesmo dele existir. Então, a partir do momento que ele existe, direitos já são assegurados a ele pelo simples fato da pessoa humana ser algo, ter um valor absoluto. Pelo simples fato da pessoa humana já ter com ela preceitos de valores imateriais. E isso já faz com que tenha definido certos direitos. Ok? Essa é a corrente do justnaturalismo, Por sua vez, o positivismo, muito difundido, defendido aí por Norberto Bobbio, por exemplo, já fala não, que pelo contrário, que não existe preceito, não existe norma sem um valor assecuratório, não existe uma norma que vai ter uma eficácia, uma eficiência, se não houver a criação e a declaração pelo homem. Então, para os positivistas, o que o justnaturalismo prega são meras condições de vida, expectativas de conduta humana. Para o positivismo, o direito ele precisa ser criado pelo homem ante a sua necessidade e ele precisa ter uma eficácia normativa. Daí a gente acaba lembrando dos preceitos de Hans Kelsen, dentro desse sentido. Então, por um lado, uma corrente que fala que existe
um direito absoluto, pré-existente à existência da pessoa humana. E por outro lado temos uma corrente, que é o positivismo, que fala não, o direito ele precisa ser positivado, ele precisa ser criado, definido, através de uma soberania estatal, para que ele tenha valor, eficácia e eficiência também, ok? Então, só iniciando com essa breve retomada, para a gente começar a entrar mesmo no assunto da existência de um direito. Daí, cada um dos senhores tem já uma bagagem, um certo conhecimento para acreditar, né, e defender o seu ponto de vista dentro dessa dicotomia, dentro dessas duas correntes. No que se acredita, ok? Bom, seja para os positivistas, seja para os justnaturalistas, nós temos uma afirmação da existência dos direitos humanos. E essa afirmação, ela acaba se validando através de alguns documentos históricos muito importantes que a gente passa a estudar agora. Eu separei 3 documentos, tá? Por uma questão doutrinária, por uma questão de segurança melhor, para a gente estar conversando hoje. Tem doutrinadores que enumeram mais documentos, né? Vai falar da primeira Carta Constitucional Americana, por exemplo, vai falar que ali já tinha preceitos de valores assegurados pelos direitos humanos, mas por sua vez eu separei esses 3 documentos, onde tem um reconhecimento muito grande pela doutrina, e através desses documentos a gente consegue, de forma mais palpável, a gente consegue verificar, né, a existência afirmativa deste ramo do direito, dessa disciplina, que é uma disciplina, acaba sendo uma disciplina autônoma, que teve já uma discussão no passado, se seria ou não, né, os direitos humanos, se ele é uma extensão de outro direito. Mas, na verdade, quando a gente começa a falar de afirmações históricas, de documentos que trazem a validade dos direitos humanos, quando a gente começa a falar de características e princípios específicos aplicados à disciplina dos direitos humanos, a gente consegue, de forma muito tranquila, dizer que os direitos humanos é um ramo autônomo. Ele não é um mero desdobramento do direito constitucional, do direito internacional, porque ele acaba tendo um instituto que difere desses 2 ramos do direito, ok? Então, se numa prova objetiva fosse questionado aos senhores, perguntado acerca da autonomia, né, da validade própria dessa disciplina, a gente poderia assegurar que, de fato, sim, os direitos humanos é um ramo, apesar de recentemente ele ser muito novo, a gente pode dizer que é um ramo autônomo, que ele tem seus preceitos e seus valores, seus princípios, institutos próprios, aplicáveis a ele, né, que distingue de outros, ok? Bom, pessoal, olhem só, eu preparei aqui do lado um quadro que os senhores virão só com esses documentos que a gente vai trabalhar agora, ok? Olha só, colocando aí para os senhores, o primeiro que a gente vai trabalhar é a Declaração Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Que época que eu estou falando? 1789. Para ser mais exata, foi quando foi feita a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Pessoal, 1789, qual que é o marco, qual que é o evento tão importante que se tem nessa época? Estamos no auge da Revolução Francesa. Importante a gente ter esse cuidado de pegar, né, acontecimentos históricos para a gente entender tudo que a sociedade vivia ali. A Revolução Francesa, que trouxe para o mundo valores até então não difundidos, né? Trouxe para o mundo uma nova visão acerca de várias questões, principalmente as questões sobre a humanidade. Dentro dessa Revolução Francesa, a gente vai ver uma influência ferrenha dos ideais do iluminismo, que os senhores já conhecem, já estudaram.
Então a influência desses valores, desses preceitos ideais, né, do iluminismo, a gente vê o seguinte: o mundo acaba observando que se ele não começar a olhar para o ser humano como cada ser humano individualmente ele representa a própria humanidade, não se pode assegurar a existência de um direito para o homem. Porque senão o mundo iria continuar o quê? Declarando e vivendo a existência de direitos para certas pessoas, que depende de questões e condições específicas para ser assegurado esses direitos. Então, através daqueles ideais do iluminismo, né, por exemplo, o reconhecimento do valor do ser humano como igual, o reconhecimento do valor do ser humano como único, reconhecendo que cada indivíduo tem o seu valor da mesma forma, independentemente de qual contexto social que ele esteja inserido, a gente acaba vendo que houve uma ruptura, uma abrupta ruptura muito grande dos valores que até então se vivia na época. As pessoas acabam enxergando, através da Revolução Francesa, né, através de tudo aquilo que a sociedade começou a proclamar e a pedir e até exigir do Estado, e lutar por um novo tipo de governo também, que não fosse tirano, um governo que fosse feito para o povo e que lutasse pelo povo, a gente consegue ver que teve uma grande influência positiva desse documento, da Declaração de Direitos do Homem, e essa declaração, em todo o conteúdo dela, a gente consegue ver marcadamente o valor de direitos humanos ali. Quando ela fala, todo homem nasce livre, todo homem é igual entre si, os homens e as mulheres têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Quando ela começa a estabelecer isso, a gente pode assegurar, dentro da história, que essa declaração de direitos, ela é um dos principais documentos mais antigos onde a gente pode afirmar os direitos humanos começam a existir, certo? Como eu disse no início da aula, tem alguns doutrinadores que chamam a atenção para outros documentos, né? Vai falar da primeira Carta Constitucional Americana, vai falar que em outros documentos até mais remotos já tinha valores ali de direitos humanos. Mas aqui, por um consenso doutrinário, eu separei esses três que a gente pode falar com mais segurança, ok? Evoluindo aí, pessoal, no nosso cronograma, a gente vê no nosso quadro o segundo documento que eu separei, a Declaração Universal de Direitos, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração, conhecida, tem a abreviatura, a sigla, né? DUDH, feita em 1948, numa década muito importante, que marcou um novo olhar para o mundo. A década de 40, ela foi um divisor de águas mesmo. Década de 40, o que a gente vai ter também? Além da Declaração Universal, a gente tem a criação da ONU, certo? Em 1945. Em 1948, alguns estados se organizam e começam a discutir sobre o futuro da humanidade, o futuro do mundo. Dessa discussão nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro dessa declaração, pessoal, a gente pode assegurar de forma muito tranquila que é o maior documento que nós temos, cujo valor é muito grande para os direitos humanos, cuja importância é muito grande. Na verdade, é o documento mais importante para nós dos direitos humanos. Porque a Declaração Universal, ela tenta restabelecer ou, na verdade, estabelecer uma dignidade que havia sido perdida.
através do Holocausto dos judeus. A Declaração Universal, muitos dizem que a Declaração Universal, na verdade, foi apenas um peso na consciência, né, que os países tiveram, principalmente os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, e fizeram isso como uma justificativa para tentar compensar todo o mal feito. Bom, é uma questão de acreditar, se querem acreditar assim, ok, mas eu acho que foi muito mais do que um mero pesar. Eu acho que a Declaração Universal, ela projeta um novo mundo, onde a humanidade quer. E a Declaração Universal, de fato, é um reconhecimento de que o ser humano, ele é capaz de destruir a si mesmo. E que se não for definido ao ser humano o que ele pode e o que ele não pode fazer, tendo a dignidade acima de tudo, ele acaba destruindo a sua própria espécie, certo? Então, dentro aqui da Declaração Universal, a gente tem muito o que conversar, a gente vai ter outras aulas específicas para a gente tratar sobre a Declaração Universal. Mas qual que é o momento histórico que a gente vive ali? Final da Segunda Guerra Mundial ou da Grande Guerra, né, Mundial, alguns historiadores a chamam assim, né, a Grande Guerra Mundial, que foi a Segunda Guerra. Temos expectativas de um quantitativo de mortos. Uma expectativa de quantitativo porque não se tem exatamente a quantidade de pessoas que foram vítimas da Segunda Guerra. Falam-se em mais de 30 mortos, fala-se de mais de 30 milhões de mortos, mas isso é um quantitativo não exato, porque pela quantidade de corpos que eram encontrados nos campos de concentração, vários corpos empilhados, era até possível chegar a uma estimativa real da quantidade de pessoas que tinham morrido naquelas condições. Então, o que se tem é um número, um dado aproximado, né? Se fala que foi muito mais do que 30 milhões. Mas enfim, pessoal, o que o mundo viveu nessa época, final da década de 40? O mundo viu o que o ser humano era capaz de fazer. As atrocidades cometidas pelo homem contra a sua própria espécie, contra o seu semelhante. Então, representantes de diversos países resolveram reunir-se e começaram a conversar. Primeiro, o objetivo foi restabelecer ou definir o que era a dignidade da pessoa, o que nós já conversamos em outros encontros, né? E a partir dali definir o que não poderia mais ser aceito, sob pena de violar a própria dignidade da pessoa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 217-A, número 3 da ONU, ela traz consigo 6 considerandos e 30 artigos. Dentro desses 30 artigos, pessoal, a gente consegue perceber de forma muito clara que vários outros textos de valor jurídico copiou diversas definições que a própria Declaração Universal trouxe. Se a gente faz uma comparação com a Declaração Universal e com os direitos fundamentais previstos ali naquele grande rol da nossa Constituição Federal, né, que vai do artigo 5º até o artigo 16, por exemplo, a gente consegue perceber a similitude, as coincidências, porque vários textos, né, constitucionais de vários países utilizam a base da Declaração Universal, porque a Declaração Universal ela estabeleceu direitos fundamentais, direitos inerentes à própria condição humana, justamente porque ela buscava a dignidade acima de tudo e estabelecer e colocar a dignidade acima de qualquer outro valor e de qualquer outro bem. Se ela buscou isso, logo a gente consegue perceber que a vida humana estava acima de tudo, acima de qualquer bem, sendo o maior bem, né, definido então. Como eu disse, da Declaração Universal a gente vai conversar em outros momentos, mas já fica aqui essa definição para os senhores
de que é um documento muito importante para nós, que ela estabeleceu um marco novo, uma perspectiva nova para um mundo novo, deixando para trás aquilo que o ser humano tinha feito e buscando novos horizontes, na verdade buscando a própria permanência da humanidade na Terra. E a partir deste documento a gente vê que, de fato, podemos assegurar a existência dos direitos humanos. Com muita segurança a gente pode falar que a Declaração Universal é um documento muito importante, é nele que está assegurado o grande rol dos direitos humanos. Perfeito? Na sequência aí, o próximo documento que eu coloquei na tabela, vamos ver, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecido também como Pacto de São José da Costa Rica. Percebam que eu coloquei duas datas? Eu coloquei uma data, depois eu coloco outra entre parênteses. Vamos entender por que tem essas duas datas. Bom, mas quando que foi feita a Convenção Americana, o Pacto de São José? O Pacto de São José foi feito em 1969. A Convenção Americana, na verdade, ela tem também esse nome de Pacto de São José porque foi feito na Costa Rica. Neste país, por isso que levou esse nome, né? Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pessoal, o próprio nome já fala, né? Uma convenção onde se discutiu direitos humanos. É um outro documento onde a gente afirma a existência também dos direitos humanos. Ela, apesar de ter sido feita em 69, ela não foi incorporada, ela não entrou no nosso ordenamento jurídico no ano em que ela foi feita. Por isso que eu coloquei entre parênteses 1992, porque foi somente nesse ano, através do governo do presidente interino, né, Itamar Franco, que houve um decreto que possibilitou a entrada no nosso ordenamento jurídico. Nós teremos uma aula específica sobre os tratados internacionais, as convenções, os acordos, onde eu vou falar como que é inserido um tratado, uma convenção no nosso ordenamento jurídico, quais são as formas de inserção, qual que é o valor, qual que é o status desses documentos, né, como norma aqui. Mas já adianto que tem que ser feito, por fim, né, se faz um decreto presidencial para que entre, finalizando para que ele entre no nosso ordenamento. E esse decreto foi feito tão somente em 1992. Então, somente nessa data que ela passa a ter um valor, de fato, para nós brasileiros. Ok? Essa convenção é muito importante. O Pacto de São José da Costa Rica também é conhecido como tem também uma terceira nomenclatura, que é a Proteção Interamericana de Direitos Humanos. Pois bem, como eu disse, ela entrou no nosso ordenamento jurídico tão somente em 1992, pelo um decreto presidencial do presidente interino à época, né? Pessoal, qual que é a importância da gente estudar esse pacto, essa convenção? Primeiro, ela afirma também, como os demais que nós já tratamos, os outros documentos, ela também afirma na história a existência dos direitos humanos. Ela teve uma relevância muito importante para nós aqui no nosso ordenamento, porque ela alterou parte da nossa legislação. O Supremo já manifestou acerca da Convenção Interamericana, o Pacto de São José, dando a eficácia necessária para até a própria legislação infraconstitucional. Pessoal, até então, até antes do Supremo se manifestar, em 2013, até antes disso, o que nós tínhamos acerca da prisão civil? Existia, né, até então no ordenamento jurídico brasileiro, dois tipos de prisões civis. A prisão civil pelo devedor de alimentos, que os senhores já têm conhecimento do que se trata, né? É aquela pessoa que está obrigada a manter um pagamento, seja em espécie ou seja um pagamento através dos próprios alimentos, a uma pessoa que está sob a sua responsabilidade. Não necessariamente somente o menor que está na responsabilidade do alimentante, né? Mas pode ser também uma pessoa maior, e depende de algumas questões, né?
Por exemplo, a gente tem situações onde filhos que têm portadores de alguma deficiência física, deficiência mental, existe a obrigatoriedade da legislação em que os pais mantenha a provisão dos alimentos desse filho. E também a gente vê situações onde os pais, depois de uma certa idade, não têm condições de manter a sua subsistência e os filhos são obrigados, entre outras questões aí familiares, a gente tem essa obrigatoriedade de manter esses alimentos. Existem também outras questões entre ex-mulheres, marido, etc. Mas isso aí o direito de família cuida, né? Apenas relembrando que a gente tem esse tipo de prisão no Brasil, a prisão civil pelo devedor de alimentos. Existia também no Brasil a prisão civil do depositário infiel. Os senhores estudarão dentro do processo civil acerca das decisões judiciais impostas pelas partes envolvidas em um processo. Um juiz pode determinar que uma parte litigante, uma parte que é envolvida no processo, seja responsável por um determinado bem, por uma coisa em litígio, por exemplo, né? Um bem que está sendo disputado ali naquele processo, naquela lide. O que se tinha, pessoal, era que se houvesse uma determinação judicial responsabilizando que alguém, uma determinada parte, autor ou réu, fosse obrigado a manter aquele bem sobre os seus cuidados, ele recebia esse bem como depositário, ele era o depositário desse bem, esse bem era entregue em suas mãos de forma fictícia, né? Porque nem todo bem tem como você entregar em mãos da pessoa, mas a pessoa recebia esse encargo nessa ordem judicial de cuidar, de manter, de zelar desse bem, certo? O que acontecia até antes do Supremo se manifestar acerca da Convenção Americana? O que acontecia era que essa pessoa, essa parte do processo que recebeu essa ordem, essa pessoa, se ela não cuidasse corretamente desse bem, esse bem perecesse de alguma forma, esse bem extraviasse, estragasse, ela vendesse, ela desfizesse desse bem sem a devida autorização judicial, ela incorreria na prática de depositário infiel. Foi aquele depositário que não cuidou corretamente do bem, por isso que o nome infiel. Não exerceu de fato aquele munus, aquela responsabilidade, aquela obrigação que lhe foi definida, né, por uma ordem judicial. Nesses casos, onde não houve o cuidado, o zelo da coisa, do bem, litígio, colocada em mãos de uma determinada pessoa, em mãos de forma fictícia, né, porque você pode receber, como eu já disse, você pode receber um bem que não tem como ser entregue em suas mãos, né? Um bem imóvel, por exemplo. Mas você tem como exercer direitos possessórios ali que lhe eram assegurados para você cuidar e manter esse bem. O que acontecia, pessoal? Se a pessoa não cuidasse, não tivesse o devido zelo, a devida guarda, ou por vontade própria desfizesse, vendesse, passasse para um terceiro, essa pessoa incorreria na prática de depositário infiel e, consequentemente, o juiz poderia decretar a sua prisão civil. O Pacto de São José, a Proteção Interamericana, a Convenção, qualquer um desses nomes, né, que é a mesma coisa, definiu que não seria possível a prisão do depositário infiel, a prisão civil, né? Aqui a gente está falando de prisão civil especificamente. A Convenção Americana não tratou de prisões penais, certo? Então somente dessas duas modalidades de prisão civil. Ela disse que a prisão civil do depositário infiel feria preceitos de direitos humanos. Pois bem, até então no Brasil continuou vigendo, continuou valendo a questão do depositário infiel e, consequentemente, a sua prisão. Todavia, pessoal, o STF se manifestou em 2013
e reconheceu a validade dessa convenção, até pelo status e a ordem que ele está no nosso ordenamento jurídico, o valor que ele tem no nosso ordenamento jurídico, e disse, de fato, a prisão civil do depositário infiel, vamos especificar, né? Ela é ilegal. Ela fere preceitos de direitos humanos, ela não pode ser mantida. Com isso, pessoal, a gente vê a importância dessa convenção, desse pacto para o nosso ordenamento jurídico. Ele alterou uma legislação nossa, específica, porque tem a lei que disciplina essa prisão civil. Todavia, pessoal, a prisão civil, ela continua sendo mantida no nosso ordenamento jurídico pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela ainda mantém em seu texto, artigo 5º, salvo me engano, o inciso, não sei se agora se o inciso é 69, 67, alguma coisa assim. Ela mantém ainda vigente lá a prisão civil depositária infiel. Mas por uma questão normativa, de valor normativo, porque o pacto, ele não tem valor superior à Constituição. Então ele não pode alterar o texto constitucional. Mas ele tem um valor de supralegal, logo ele alterou a lei que disciplinava a prisão civil do depositário infiel. Olhem só, hein? Então a prisão civil do depositário, que era regulada por uma lei ordinária específica, não tem mais validade. Pessoal, esse pacto, ele é de suma importância para o nosso estudo, é muito cobrado nas provas de exames aí, prova da OAB, provas de concurso público. A gente vai falar, como eu já disse, né, quando a gente estiver estudando o tópico específico dos tratados e convenções internacionais, eu volto nele, a gente vai ler sobre ele e a gente vai continuar comentando e tecendo as considerações mais pertinentes acerca da Convenção Americana de Direitos Humanos. Apenas eu quis pincelar essa parte dessa principal alteração do pacto no nosso ordenamento jurídico, que ele revogou tacitamente a prisão do depositário infiel, a prisão civil do depositário infiel, certo? A outra prisão civil manteve-se porque o pacto não disse nada a respeito. Então, se for perguntado objetivamente, o Brasil, existe definição legislativa que determina a prisão civil do depositário infiel? Existe, continua valendo. Na verdade, não continua valendo, continua existindo, né? Porque, como eu disse, a Constituição Federal fala da prisão civil depositária infiel. Só que não existe mais a validade do procedimento da prisão, porque o STF já disse que o pacto, ele é válido, ele é legal, e ele, como ele tem valor supralegal, ele está acima da lei que definiu o procedimento da prisão. Então, a prisão do depositário infiel, se ela acontecer, ela vai ser considerada arbitrária, e logo vai ser concedido o relaxamento dessa prisão, ok? Esse pacto, a gente vai conversar, como eu disse, em outros momentos sobre ele, mas ele é muito interessante, tá? Ele vai falar principalmente de direitos civis, direitos políticos e etc. E depois a gente vai conversar, tranquilo? Só fechando essa afirmação histórica dos direitos humanos, eu enumerei esses 3 documentos, né? A Declaração Francesa, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o documento mais antigo que a gente tem. Segundo momento, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, e depois o Pacto de São José da Costa Rica, 1969, entre parênteses, 1962, conforme o quadro que está aqui, conforme o quadro que eu fiz aos senhores, ok? Pessoal, dentro dessa afirmação, dentro desses 3 documentos, a gente consegue ver a existência, né? E a plausibilidade desses direitos. Não é uma mera extensão de outro ramo de disciplina, é uma disciplina própria e específica, ok? Por isso que eu quis trazer esses 3 documentos. Prosseguindo, pessoal, agora eu quero trazer aos senhores as características ou princípios dos direitos humanos. Como eu disse aos senhores, tem doutrinador que fala que são características, tem doutrinador que fala que são particularidades, tem doutrinador que chama de princípios. Como que a gente vai chamar? Do jeito que os senhores quiserem. Vamos colocar assim, característica / princípios? Fiz um quadro também, tá aqui, só pra gente seguir a ordem, tá? Deles, e eu vou comentar um por um. A primeira característica, pessoal, que eu quero trazer aos senhores
é justamente a relatividade dos direitos humanos. Primeira característica, o primeiro princípio, né? A relatividade dos direitos humanos. Olhem só, se for perguntado aos senhores, os direitos humanos são absolutos ou são relativos? O que os senhores diriam, objetivamente? Olhem só, cuidado com a questão, hein? Eu já disse em sala de aula e volto a dizer aos senhores, não existe direito de caráter absoluto. Não existe. Então, os direitos humanos são relativos. Por que isso? Pessoal, diante de certas situações de conflito, um direito pode sobrepor ao outro e vice-versa, e logo a gente vê a relativização dos direitos humanos. A relativização, porque nenhum direito vai ser absoluto, nem direito definido, protegido pelos direitos humanos, nem o próprio direito à dignidade, nem o próprio direito à vida. Ué, professora, mas está meio contrassenso o que a senhora está falando. A senhora acabou de dizer que aqueles documentos que afirmam a existência, a validade dos direitos humanos, principalmente a Declaração Universal, buscou o reconhecimento, o restabelecimento da dignidade com um caráter absoluto. Agora a senhora está falando que não é mais absoluto. Pessoal, vamos para uma situação prática, real, que logo os senhores conseguem perceber essa relatividade. Olhem só, o direito à vida. Porque se eu falo de dignidade, logicamente eu estou falando do direito à vida, né? Porque não tem como eu ter vida se eu não tenho a minha dignidade mantida. O próprio direito à vida, ele vai ser relativizado pelo direito como um todo. Ele não vai ser um direito absoluto, por isso que não existe direito de caráter absoluto. Uma mãe, uma gestante, se ela tem uma situação que se enquadra em um preceito ou em algum dispositivo do Código Penal, ela pode dispor de uma vida. Se aquela vida que está em seu ventre foi fruto de um ato violento, por exemplo, ou se aquela vida que está em seu ventre já foi diagnosticada com comprometimento do desenvolvimento cerebral, a gente sabe que nessas situações o STF já se manifestou e disse: a gestante pode optar ou não pela vida desse filho, né, dessa criança. Logo, o direito à vida, o direito à dignidade do bebê vai ser relativizado pelo próprio direito da gestante, da mãe, em escolher. Então, um direito à vida sobrepondo a outro direito. Logo, os direitos humanos, eles não são absolutos, eles são relativos dependendo da situação em conflito, da situação posta ali. Só que olha só, pessoal, aqui essa relatividade a gente vai olhar ela sobre dois ângulos, sobre dois prismas. Olhem só. Primeiro prisma, interno. Como eu disse, o STF já se manifestou e disse que não existe, né, direitos absolutos, certo? Como esse caso que eu acabei de trazer. Por sua vez, num plano externo, quando a gente leva em consideração a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos ali definidos nos 30 artigos que compõem a declaração são direitos de caráter absoluto. Não poderiam ser relativizados. Sabem por quê, pessoal? Porque o que o mundo buscava ali com aquela declaração? O restabelecimento da dignidade para a manutenção da própria vida humana, para a manutenção da espécie humana. Se fosse possível relativizar certos direitos, a gente poderia novamente ter situações de conflito, guerras e mortes e etc. Por isso que quando a declaração definiu proibido pena desumana, pena de tortura, quando ela define aquilo, não poderia ser relativizado de forma alguma, não poderia ser suavizado, era aquilo que deveria ser aplicado e pronto, era aquele preceito de valor que deveria ser aplicado, para justamente alcançar a finalidade da declaração. A busca de um mundo melhor, a busca da manutenção da espécie humana, certo? Então, quando a gente fala de relatividade dos direitos humanos, relativização, né? Os direitos humanos são relativos? São.
dependendo da situação, um direito vai se sobrepor ao outro ou vice-versa. Num plano interno é assim, é relativo, né? Existe essa relativização. Num plano externo, principalmente se a gente for olhar para a Declaração Universal, não pode ser relativizado, ok? A segunda característica que eu quero trabalhar com os senhores, que está aí no quadro, a universalidade. Os direitos humanos são universais. Então ele vai ter esse princípio, essa característica da universalidade. O que isso quer dizer para nós? Os direitos humanos são universais porque, independentemente onde o homem esteja, quem o homem seja, a qual grupo social, a qual etnia, independentemente da cor da sua pele, do seu preceito religioso, do seu credo, independentemente de qualquer condição, circunstância, os direitos humanos existem para aquela pessoa pelo simples fato da pessoa ser humana, certo? Uma vez um aluno questionou e eu achei engraçado, ele disse assim: professor, eu não concordo com os direitos humanos porque os direitos humanos não poderiam ser aplicados para certas pessoas. Eu falei para ele assim: então a gente deveria mudar o nome da disciplina, né? Não poderia ser mais direitos humanos, e sim direito para certas pessoas. O próprio nome, só para descontrair um pouco, o próprio nome já diz para nós é direitos humanos, né? Então tem esse caráter universal, atemporal, independentemente de qualquer preceito, certo? Porque senão a gente vai continuar fazendo distinção das pessoas, o que não pode acontecer. Só que a universalidade, se a gente for olhar num plano, cultural, ela acaba sofrendo uma discussão muito grande, né? Porque certos direitos não são aplicáveis a qualquer lugar do mundo para as pessoas. Existe um reconhecimento diferente dos direitos dependendo da cultura, dependendo do ordenamento jurídico em que esteja. Os direitos humanos, o rol dos direitos humanos que eu vou tratar com os senhores daqui a pouco, esse rol dos direitos deveriam ser universais para toda e qualquer pessoa. Deveria. Porque tem certos países, principalmente os países que tem uma discussão muito forte da religiosidade, né? Os países muçulmanos, por exemplo, existem penas e tratamentos aplicáveis às pessoas que ferem para nós princípios de direitos humanos, ok? Mas, em regra, se a gente não for levar essa questão intercultural, se a gente não for levar em consideração, os direitos humanos são universais. Na verdade, os direitos humanos devem ser, vamos dizer assim, vamos afirmar assim, os direitos humanos devem ser universais. Justamente porque é um direito aplicado à pessoa humana, certo? Por isso que eles devem ser independentemente de qualquer condição. Beleza, pessoal? A terceira característica que eu coloquei aí no quadro, olhem só, a complementariedade, né? Aqui eu vou falar o seguinte para os senhores. Os direitos humanos, eles não podem ser analisados sobre um prisma isolado, pessoal. Aqui, quando a gente fala de direitos humanos e dessa característica ou desse princípio, a gente vai olhar que um direito, a gente acaba vendo uma relação de complementariedade de um direito pelo outro, um direito para o outro. Então, os direitos sociais acabam reforçando os direitos políticos, acabam reforçando a aplicação dos direitos difusos e por aí vai, sabe? Um direito acaba nascendo do outro, decorrendo do outro, para o quê? Para a garantia de uma tutela maior, que é da tutela à vida, da proteção à vida. Então, um direito deve ser respeitado na medida de outro direito e por aí vai, né? É como se fosse uma corrente sem fim essa complementariedade. O meu direito à saúde deve ser respeitado, porque senão acaba violando o meu direito à vida, certo? O meu direito à educação deve ser mantido, deve ser respeitado, deve ser assegurado pelo Estado, porque senão minha vida acaba sendo comprometida. Então, como eu disse, né? Os direitos sociais acabam reforçando os direitos individuais, os direitos políticos e por aí vai. Existe essa complementariedade, essa interligação, essa simbiose de um direito para o outro. Por isso que existe essa característica da complementariedade dos direitos humanos. No nosso quadro eu também trouxe a característica da indisponibilidade, ok? Tá aí.
característica da indisponibilidade ou princípio, né? Pessoal, aqui, o que a gente pode definir? A gente pode definir que não existe, na verdade, os direitos humanos, justamente por essa característica, esse princípio da indisponibilidade, é porque eles não possuem um caráter econômico-financeiro. Os direitos humanos, ele não possuem esse caráter econômico, peculiar. Não existe esse caráter de valor material, certo? E sim de valor imaterial. Logo, pessoal, eu não posso transacionar os meus direitos humanos. Eu não posso chegar em uma determinada pessoa e falar assim, olha, eu estou querendo vender a minha vida, vamos negociar aqui, né? Eu estou achando que eu estou precisando de um dinheiro e tal, te dou tanto, e minha vida é sua. Você faz dela o que você quiser, eu estou dispondo a você a minha vida. Eu estou dispondo a você os meus órgãos vitais, vamos vender tal, eu quero vender, estou precisando de um dinheiro tal. Pessoal, isso não é possível, porque justamente porque os direitos humanos, ele diz para nós que essa característica da indisponibilidade não se pode transacionar, não se pode alienar, não se pode vender os meus direitos humanos. Porque se eu tentasse vender os meus órgãos vitais, o meu direito à vida seria comprometido. Se eu quisesse vender a minha vida, ela seria comprometida. E eu não posso. Certo? É lógico, a gente tem que discutir essa questão da indisponibilidade, né? Com cautela, porque tem alguns casos práticos, concretos, em que a gente pode ver o quê? Alienação de direitos fundamentais, mas que não vai ferir esse princípio, essa característica da indisponibilidade dos direitos humanos. Bora lá entender? Olha só, de uma década para cá, né, a gente vive aí o boom dos reality shows, né? Muito difundido, o negócio financeiramente lucrativo para as grandes emissoras. Ok, pessoal. A pessoa que vai participar de um reality show, ela assina um contrato com a emissora. E lá nesse contrato tem uma cláusula onde ela está dispondo de certos direitos. E esses direitos que a pessoa está dispondo são direitos fundamentais que acabam sendo direitos humanos também. A pessoa dispõe do seu direito à intimidade, do seu direito à voz, do seu direito à imagem. Esses direitos, na verdade, são direitos que decorrem de um direito maior que é o direito à vida. O meu direito à intimidade, da minha voz, tudo decorre da minha vida, é meu. Pertence à minha vida. Acaba sendo o quê? Um direito que eu não posso transacionar. Mas olhem só, quando essa indisponibilidade ela tem que ser vista com cautela, porque em uma determinada situação, em um determinado prazo concreto, em uma situação fática, muito bem definida, eu posso alienar direitos fundamentais, como, por exemplo, a minha imagem, a minha intimidade, a minha voz. Eu posso alienar para uma emissora, para um terceiro. Só que a característica da indisponibilidade dos direitos humanos ela não vai ser violada, sabe por quê? O que se tem doutrinariamente muito bem definido é que só vai violar essa característica, esse princípio da indisponibilidade, quando houver o esvaziamento do núcleo dos direitos humanos. Esvaziou, acabou todo aquele direito. Aí eu estou ferindo essa característica, esse princípio. Mas nesse caso aqui, se eu faço nesse contrato, eu fiz alienação, né, da minha intimidade, da minha voz, foi por um prazo específico, 60 dias, 90 dias, certo? Foi por um prazo específico. E eu não esvaziei, porque a minha vida, ela ainda continua sendo mantida. O meu direito à saúde, por exemplo, continua sendo mantido. Se acontecer alguma coisa comigo ali, aquele terceiro contratante, a emissora, ela vai ser responsável por mim, ela tem que me dar assistência. Continua sendo mantido certos direitos fundamentais. Só que eu transacionei, sim, parte dos meus direitos fundamentais. Então, o que a gente tem? A gente tem que essa indisponibilidade, ela só vai ser violada se houver a venda toda, se houver o esvaziamento do núcleo desse direito. Mas parte dele pode ser concedido, pode ser violado. Entenderam?